Bom dia! Eu sou Fábio Marzarotto e este é o Petisco Bíblico, para aqueles que desejam alimentar a sua alma e o seu espírito. Você tem sido abençoado pelos nossos devocionais? Então inscreva-se no YouTube, curta e compartilhe para abençoar a outros também. 20 de março de 2019. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2. A ocasião para a carta de Filipenses foi o envio de uma oferta financeira da igreja a Paulo, pelas mãos de Epafrodito, capítulo 4, verso 18, com instruções para ministrar as necessidades do apóstolo em Roma. Muito provavelmente, Epafrodito também levou relatos sobre o progresso e os problemas da igreja. Agradecendo à igreja por sua generosidade, Paulo também queria encorajar a perseverança nos traços positivos e oferecer correção para as áreas nas quais a igreja se achava deficiente. Outros motivos para a carta foram a correção de qualquer desentendimento sobre o desempenho de Epafrodito como mensageiro e ministro e a iminente visita de Timóteo. Esta breve carta é a mais pessoal e carinhosa de todas as epístolas paulinas escritas a uma igreja. Há correção, mas não crítica severa. Avisos são profiláticos em vez de cirúrgicos. Exemplos são todos positivos e há um tom afirmativo nas referências a pessoas, com exceção dos cães do capítulo 3. É difícil definir um único propósito para esta carta. Parece que ao expressar seu agradecimento pelo envolvimento passado dos filipenses em seu ministério, dar exemplos positivos de compromisso sob pressão e exortar a união em meio a circunstâncias difíceis, Paulo ternamente exige contínuo progresso do evangelho na vida deles, como igreja, para que o evangelho pudesse continuar a avançar por intermédio deles, como acontecera no passado. Assim, o propósito da carta pode ser formulado da seguinte maneira: promover a vitalidade contínua do evangelho entre os filipenses, para que este pudesse continuar a progredir por intermédio deles. Paulo alcança este propósito demonstrando quão valiosa lhe foram as participações anteriores dos filipenses em seu ministério. Além disso, chega ao propósito expressando sua grande esperança quanto ao futuro deles. Ao encorajá-los, com base em seu próprio exemplo, a resistirem às pressões externas e à tentação de autoengrandecimento na vida da igreja, tendo em vista o exemplo de Cristo e a servirem fielmente, tal como Timóteo e Epafrodito. O aviso contra os judaizantes se encaixa com o propósito a fornecer o ponto de partida para um verdadeiro relacionamento com o Messias, com base no qual as exortações à perseverança na caminhada cristã são apresentadas. O capítulo 4 contribui para o propósito total, exortando a união a despeito das diferenças de opinião, permitindo que Deus cuide das dificuldades dos relacionamentos interpessoais. Os agradecimentos também encorajam a vitalidade no Evangelho, ao mostrar como a participação deles fora significativa em meio às suas tribulações por amor a Cristo. Lembrando que Filipenses, a igreja de Filipos, era a igreja mais pobre que Paulo plantou, mas a igreja que mais se envolveu financeiramente com ele. O sustento da obra de Deus não vem dos ricos e poderosos. O sustento da obra de Deus vem das pessoas pobres e gratas a Deus por sua salvação. A obra de Deus, ou melhor, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra precisa, porque Deus usa homens e homens necessitam de recursos para poder trabalhar. O Senhor abençoa aqueles que doam para Ele, não somente o seu dinheiro, mas também toda a sua vida. Tenha um ótimo e abençoado dia.